Passando agora, né, para força resultante centrípeta, você vai ter, né, aqui um objeto, né, ele realiza um movimento curvilíneo e aqui está a força resultante que atua sobre ele. Então veja, ela tem uma componente tangencial e tem uma componente centrípeta, né? Essa componente centrípeta é aquela que aponta para o centro da curva que ele está realizando. A tangencial é que faz ele andar ou mais depressa ou mais devagar. Então, perceba que a força resultante centrípeta é uma das componentes da força resultante. A força resultante ela pode ser decomposta então em centrípeta e tangencial. Tá? Bem, a tangencial é que a gente tem tratado sempre, né, que faz andar mais depressa ou mais devagar. A novidade aqui é a força resultante centrípeta. Então, né, a resultante tangencial é responsável por mudar, né, o módulo da velocidade. Ela é tangente à trajetória. Se tiver o mesmo sentido da velocidade, o movimento é acelerado. Se tiver sentido oposto, o movimento é retardado, né? A intensidade dela é massa vezes aceleração, como você estava acostumado a trabalhar, né? Até aí está feito. Já a componente centrípeta, né, ela tem a direção radial do raio. O sentido é sempre para o lado de dentro da curva. E a intensidade da aceleração que vai ter é v ao quadrado sobre r, o ômega ao quadrado r, lembrando que o ômega é a velocidade angular, tá? Então, a teoria acabou aí. O que acontece agora é que você tem que identificar isso em cada situação que aparece. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um objeto que realiza um movimento circular sobre uma mesa, ligado por um fio que está amarrado aqui num objeto pendurado aqui embaixo da mesa. Tá? Como esse objeto está em equilíbrio, tração e força-peso têm a mesma intensidade, então tração vale mg. E a tração aqui também vai ser então mg, emão g. Bem, se você igualar, né, que tração, né, é igual a emão g e a tração é a centrípeta, então você vai ter que a força centrípeta nesse cara é o peso do outro. E a partir daí você tem que ver o que o exercício pede. Tá? Uma outra situação, né, é quando você tem o globo da morte. Então você tem aqui um objeto que está realizando esse movimento, né, aqui nesse plano que está na vertical. Observe, olha, em A, quem que é a centrípeta? Resultante. Quantas forças estão atuando? Duas. Normal e peso, não tem três. A centrípeta ela não é uma terceira força, ela é a resultante dessas duas que estão aqui. Então a centrípeta vai ser normal mais peso. Em B, bem, o peso está fora, porque ele está numa direção que é perpendicular. Então quem que é a centrípeta? Vai ser a própria força normal. Em C, bem, em C você tem normal menos peso, porque nessa direção a resultante é dada por normal menos peso. Aí nessa posição D, bem, na posição D você tem que decompor essa força-peso, tá? Aqui, então vai ser normal menos a componente do peso nesse eixo, tá? Que vai ser o P vezes o cosseno do θ, tá? E aí você teria, né, uma resultante centrípeta aqui, tá? Uma situação que aparece também em exercício é quando você tem a velocidade mínima no ponto A, que é o ponto mais alto. Bem, se a velocidade é mínima, é sinal que ele está quase caindo. Se ele está quase caindo, o normal é zero nesse ponto A. Então, pega a equação, né, que você tem da força resultante no ponto A, coloca normal igual a zero e você vai ter que a centrípeta é igual ao peso. E aí você acha que a velocidade mínima vai ser a raiz quadrada de RG. Tá? Então, essa é uma outra situação que aparece. Outro esquema de forças que também é frequente é esse aqui, quando você tem o carro numa curva sobrelevada, um avião fazendo curva. Tá? Veja que é muito parecido. Você vai ter que a força resultante centrípeta, ela vai ser peso vezes a tangente desse ângulo que aparece aqui embaixo. Tá? E aí o que vai ser pedido depende de situação para situação, você tem que ver o que você vai resolver. Tá? Aquela curva sobrelevada que eu havia mostrado ali no slide anterior é essa aqui. Então você tem um carro e a curva ela tem uma inclinação. A curva ela tem uma inclinação que ajuda você a fazer, né, a sua trajetória. Tá? Diferente de ser uma curva plana que não te ajuda em nada. Tá? Ainda com o mesmo esquema de forças, em que a força centrípeta, resultante centrípeta, vai ser, né, o peso vezes a tangente desse ângulo θ,
né, vai ser encontrado no pêndulo cônico. Então veja, a partir de centrípeta, que é peso vezes a tangente de θ, agora você vai usar que a aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes r, e aí você tira, né, aqui uma relaçãozinha, por exemplo, que permite encontrar o período. Tá? Todas essas situações, eu acredito que vale a pena você pegar e deduzir as equações que eu estou mostrando aqui. Porque é só assim que você aprende, na hora que você pega isso aqui e decompõe. Tá? Curva plana horizontal. Então, numa curva plana horizontal, quem vai fazer o objeto fazer a curva vai ser a força que você vai ter aqui de atrito. E essa força é uma força de atrito de destaque, né? No caso do máximo, que ele está vindo com a máxima velocidade. Aí você fala, pô, mas velocidade máxima e atrito de destaque. A velocidade é máxima, né, nessa direção, quem está olhando aqui, nesse eixo. Mas o movimento de virar está num eixo que é perpendicular. Né? Então, nesse eixo perpendicular à velocidade, né, você vai ter ali uma situação de repouso. Ou seja, não existe movimento nessa direção. Existe movimento nessa direção que é perpendicular ao plano que você está olhando. Né? Então, numa situação como essa, você vai ter que normal é igual ao peso. E a força resultante centrípeta é a força de destaque. E aí você tira qual é o coeficiente, por exemplo, necessário para fazer a curva. Tá? Uma outra situação que aparece também é o rotor, né? Então você tem um objeto girando, né? E isso aí parece que tem parque de diversão, né? A pessoa encosta aqui no cilindro, o cilindro vira, você pode até tirar o piso e ele não cai. Não cai por quê? Porque você vai ter aqui o atrito que vai equilibrar o peso. E quem mantém ele virando é a força centrípeta, que nesse caso é a normal. Então você vai igualar a força de destaque é igual ao peso, acha normal. Você tem que a força resultante centrípeta é igual ao normal. E aí você tira uma relaçãozinha de, por exemplo, que permite achar qual a velocidade angular com que isso está virando, a velocidade mínima, para manter ele ali parado. Tá? Então é isso. Vamos lá? Então, olha, o Brasil é um país diametralmente oposto ao Japão no globo terrestre. Quer-se enviar a correspondência do Japão ao Brasil por um satélite em órbita rasante sobre a Terra. Adote que o raio da Terra é de 6.400 quilômetros, que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o π é igual a 3,14. Despreze a resistência do ar. Considere que o satélite tem velocidade de módulo constante, que é razoável desprezar o movimento e rotação da Terra para esse fim. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Bem, vamos lá, né? Fazendo o item A, a gente vai ter aqui o seguinte, né? Item A. Você tem que a aceleração centrípeta, ela é igual à intensidade da aceleração da gravidade. Então a aceleração centrípeta vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Bem, item B, você tem que ômega ao quadrado vezes r é igual à intensidade da aceleração da gravidade. Portanto, 2π sobre t, que é o ômega, né, ao quadrado vezes r é igual à intensidade da aceleração da gravidade. Então, isso vai dar o seguinte, ó. Você vai ter que t ao quadrado, né, é igual a 4 π ao quadrado, né, sobre g vezes r, tá? E, portanto, né, t ao quadrado é igual a 4 vezes π ao quadrado vezes o raio da Terra, que foi dado, que é de 6.400 quilômetros, que tem que passar para metro, dividido, né, por 10, que é a intensidade da aceleração da gravidade. Então, o período é igual a 5.026 segundos.
Bem, mas lembrando que isso é para dar a volta completa. Se o Japão está do lado contrário, basta meia volta. Então, a resposta é qual é o tempo. E o tempo é metade do período. Então, o intervalinho de tempo vai ser igual a 2.500. Então, é 2,5 vezes 10 a terceira segundos. Tá certo? Deixa eu só puxar aqui para o lado para ficar mais fácil de você ver. A figura a seguir descreve a trajetória ABMCD de um avião em voo em um plano vertical. Os trechos AB e CD são retas. O trecho BMC é um arco de 90 graus, que dá de raio de 2,5 quilômetros. O avião mantém velocidade constante de 900 quilômetros por hora. O piloto tem massa de 80 quilogramas, está sentado sobre uma balança e pede-se quanto tempo o avião leva para percorrer o arco e qual a marcação da balança. Bem, então vamos lá, né? Vamos ver isso aí. Bem, então para começar, você tem que a velocidade é de 900. Então vamos pegar aqui, né, o nosso a nossa mesa. Então você tem que a velocidade é de 900 quilômetros por hora e isso é igual a 250 metros por segundo, tá bom? Você sabe que a velocidade angular é igual a v sobre r e, portanto, que a velocidade angular é igual a 250 sobre 2.500, que é o raio, né, em metro. Então, isso aqui vai dar 0,1 radiano por segundo, tá? Bem, quanto tempo vai levar? Você tem que, em um segundo, ele percorre 0,1 radiano, né? E no intervalo de tempo ΔT, ele percorre 90 graus. Só que você não pode trabalhar em grau. Então, é π sobre 2 radianos, tá? Então, esse intervalinho de tempo, ele vai ser igual ao π sobre 2, né? Dividido pelo 0,1. Então, dividido por 0,1. Tá? Isso aqui é igual, então, a 10π sobre 2, ou seja, né, 5π. Deixa eu escrever direitinho. 10π sobre 2, que é igual a 5π segundos. Tá? Então, isso é o item A, né? Item B. Tá? Qual vai ser a indicação da balança? Então, aqui você tem o banco do avião, aqui está a balança, né? E aqui está a pessoa. Então, essa parte aqui é a balança, aqui é o piloto. Você vai ter força normal, que é a indicação da balança. Você vai ter força-peso do piloto, né? E a força resultante centrípeta é a resultante entre essas duas. Então, aqui tem que ter resultante para cima, porque ele está dando um looping, né? O centro da curva está aqui. A resultante centrípeta sempre aponta para o centro da curva. Então, vai ficar força resultante centrípeta, né, que é igual a normal menos o peso. Opa, menos o peso. Bem, a indicação da balança, que é a normal, vai ser igual a força resultante centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r, mais o peso, que é mg. Então, normal é igual a essa soma. Fica então normal, que vai ser igual, né? Massa você tem, é 80.
velocidade é 250 que está ao quadrado, dividido pelo raio, que é de 2.500 metros. Isso mais 80 vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, nesse caso, né, você vai ter que a normal, ela é igual a 2.800 newtons. Está encontrado. Tá bom? Uma atração popular, né, nos circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior do qual se movimenta uma pessoa pilotando uma moto. Considere que o globo tem raio de 3,6 metros. Então, marcar as forças e qual a velocidade mínima. Então, veja, ó, as forças estão aqui. Você vai ter força normal, peso, né? Aqui você vai ter força, peso e normal também para baixo, tá? Você quer saber qual é a velocidade mínima, quando a normal é zero, então é só escrever que força resultante centrípeta é igual ao peso, isolar e encontrar que a velocidade vai ser a raiz quadrada de RG. Como o raio é de 3,6, o G é igual a 10, a velocidade é de 6. Tá? Tá feito. Outro exercício, um carro de massa M realiza uma curva numa pista plana e horizontal de raio R, com velocidade V. O módulo, ou melhor, a força de atrito entre os pneus e os solos, a resultante centrípeta, tem módulo de quanto? Bem, se ela é resultante centrípeta, vai ser V ao quadrado sobre R, né, gente? Então, resultante centrípeta igual a V ao quadrado sobre R. Bem, pessoal, era isso. Vejam no Moodle qual é a tarefa, né? E bom estudo, tá? Vamos ficando por aqui hoje, tá certo? E até mais.